Olá, pessoal. Então, como eu havia dito na aula passada, hoje nós vamos falar nessa nossa segunda aula a respeito dos tipos de discurso, o presente histórico e o roteiro de cinema. Então, falando a respeito dos tipos de discurso, a gente precisa se lembrar que em nossas aulas nós estudamos 3 deles. São todos? Não. Mas esse ano vocês vão estudar esses 3. Então, o primeiro que nós vimos foi o discurso direto, que é aquele no qual a personagem tem voz dentro da narrativa ou de qualquer texto. Ele é marcado pelo uso do travessão e o tempo presente. Então, como eu coloquei no exemplo, volte logo, disse Juliana. A fala volte logo é o discurso direto desta personagem. Agora, o discurso indireto é aquele no qual apenas a voz do narrador ou do autor do texto aparece. Ele é marcado pelo tempo passado e pelo uso do que. Então, como eu pus no exemplo, Juliana disse que era para ele voltar logo. Então, aqui nós temos o narrador falando no lugar da Juliana. Agora, no discurso citado, ele é aquele no qual nós vamos trazer a fala de uma outra pessoa no nosso texto. Pessoa pode ser um outro autor, um entrevistado, alguém famoso. E a marca dela é o uso das aspas, justamente para mostrar que aquela não é a sua fala, não é o seu pensamento, é a fala e o pensamento de uma outra pessoa. Como eu coloquei no exemplo, entre aspas, ser ou não ser, eis a questão, disse o príncipe da Dinamarca. Agora, passando para o presente histórico. Ele é um recurso muito utilizado em narrativas, principalmente as narrativas curtas e que têm um caráter humorístico. Por quê? Porque ele tem como objetivo tornar o texto mais dinâmico e divertido. E ele é chamado de presente histórico não porque ele é uma outra forma de se fazer o passado, muito pelo contrário. Ele é chamado assim porque geralmente em narrativas nós utilizamos mesmo o tempo passado, né? Os pretéritos, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. No caso do presente histórico, a gente vai utilizar o tempo presente dentro da narrativa para deixá-la mais rápida, mais dinâmica, para fazer com que o leitor se coloque no lugar daquelas personagens, como se o texto estivesse acontecendo simultaneamente à sua leitura. E isso faz com que você tenha um apreço maior às personagens, entenda melhor a situação delas. O que é bem diferente do texto no pretérito perfeito ou no imperfeito. Agora, sobre o roteiro de cinema, a gente precisa se lembrar que ele é um gênero textual que tem muita semelhança com o texto teatral. Por isso, ele não vai ter uma construção em parágrafos. Ele vai trazer falas e discurso direto. Então, é sempre fala de personagem. Só que antes dessas falas, a gente precisa trazer algumas indicações, como o número da cena, se essa cena é interna ou externa, ou seja, ela vai acontecer num lugar fechado ou em um local aberto. Características desse local, então, como é o local, o que tem ali dentro daquele local e como os atores devem agir. Por que a gente precisa fazer isso? Porque, diferente de uma narrativa como uma crônica, um conto, o roteiro de cinema não tem uma voz de narrador explicando para você o que vai acontecer, descrevendo para você o que vai acontecer em parágrafos. Então, antes de introduzir as falas das personagens, é importante que você traga essas informações, característica do que vai ter no local e como os atores devem agir, porque o roteiro de cinema é feito para ser encenado. Então é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido esses pontos para vocês com essa revisão. Até a próxima aula. Nos vemos nos comentários.